Vocês precisam entender o que é a fibromialgia e por que o relaxante muscular é passado para fibromialgia, tá? Fibromialgia, apesar de não ter um exame laboratorial de imagem que mostra que tem alguma inflamação, alguma lesão no músculo, não mostra nada, a fibromialgia existe, tá? Inclusive, como diz, né? Teve uma paciente minha que falou assim: inclusive, tem até CID. Então é isso, tem até CID. O que é CID? É um código, falando de forma simples assim, é um código no manual de diagnósticos que todos os médicos utilizam para diagnosticar alguma doença. Então ela é reconhecida como doença, tá? Não é coisa da sua cabeça. Então, apesar de não ter um exame que mostra de imagem ali que você tem a fibromialgia, ela existe. Ela é uma doença que afeta o sistema ósseo muscular. Ela é uma síndrome reumatológica. Ela tem aí a caracterização por dores difusas no corpo todo, a sensação que as dores andam. Além disso, tem fadiga crônica, insônia, alteração intestinal. Então, tudo isso permeia o universo da fibromialgia. Então, o tratamento da fibromialgia, quando a gente fala do tratamento, né, da medicina tradicional, que é algo que você vai entender muito na aula 1 na segunda-feira da semana MFD, você vai ver que a medicina tradicional ela foca no sintoma. Então, hoje não existe um remédio para fibromialgia. Você já deve ter percebido que o seu médico passa relaxante muscular, passa antidepressivo, não é mesmo? E são medicamentos que vai tratar os sintomas. Esses medicamentos que tratam o sintoma, o que acontece? Faz um efeitinho ali, depois vai embora, você tem que tomar remédio, aí você toma de novo, né? Fora os remédios que você se automedica, né, minha queridíssima pessoa que vai lá comprar remédio por conta própria. Fora esses, que aí você se entope de remédio, prejudica ainda mais e dá aquela anarquia toda, suas dores não vão embora. Porque não vai embora assim, tá? Então, os sintomas, eles são trabalhados muito... os remédios, eles trabalham muito no sintoma. E o relaxante muscular, lembra que eu falei que a fibromialgia, ela tem uma questão no sistema osteomuscular? Você sente dor no músculo, tem a sensação de as dores estar na articulação também. Às vezes eu escuto relatos na Jordana, parece que minha carne tá podre. Nossa, Jordana, tá parecendo que passou um caminhão, assim, ó, amassou a minha carne de tão doída que tá no corpo todo. Quem sente assim? Quem se sente dessa forma? E o relaxante muscular, ele é um medicamento que tem o propósito de aliviar em pouco tempo, tá? As dores nos músculos, tá bom? Que são causados aí por torções, por doenças, né? Que entra a questão da fibromialgia. Mas o relaxante muscular, ele tem um efeito curto. Ele dura horas ali. Ele tem um período de vida, né? Quando a gente fala de período de vida de medicação, é o período que ele faz efeito. E ele, em alguns medicamentos, alguns relaxantes musculares, eles demoram até 1 hora para surtir efeito. E aí, o que acontece, gente? Pelo seu desespero de sentir dor, né? De estar sentindo dor no corpo todo, não aguentar mais, você não tem paciência de esperar 1 hora para o remédio fazer efeito. Aí, o que você faz? Você vai e enfia mais um. Ah, não tem jeito. Você vai e enfia mais um. E vai enfiando, e vai enfiando, e vai enfiando. Sem prescrição médica, inclusive. E não resolve as coisas. Uma coisa, o remédio por remédio já não resolve a fibromialgia, né, gente? Sem prescrição médica, piorou a situação. E aí você vai ficando mais ansiosa e vai entrando num ciclo da dor gigantesco porque você não tá vendo a medicação fazendo efeito. Ou você tá vendo a medicação fazer efeito e passa.
por algumas horas, por algum momento, algum período do dia ali passa e aí você volta a tomar. Muitas até tomam remédios em que ficam muito sonolentas, né? Muito pesadas, com prejuízo até nos afazeres do dia a dia e retira por conta própria, isso piora. Então, assim, sempre quando a gente fala de remédio, sempre quando você escutar da minha boca falar sobre remédio, você enfia na sua cabeça aí que você precisa de um acompanhamento médico para retirar a medicação ou tomar uma medicação, tá bom? O que que acontece é que as mulheres elas já entendem que não funciona, não tem algumas que não tomam remédio e aí elas ficam sem remédios, mas ficam com as dores ainda, né? Então, essa questão de medicação ela é muito séria porque é algo que está dentro, tá entrando no seu corpo, é algo químico que precisa ter muita clareza e muita consciência de como fazer. E o seu médico está ali para isso, tá? Então, cuidado com isso. O desmame, só explicando aqui para vocês como que é tratar a fibromialgia sem remédios. O desmame da medicação é feita com seu médico em consequência da vida sem dores da fibromialgia. Então, quando você faz o que precisa ser feito para viver sem dores da fibromialgia, consequentemente você não tem mais sintomas, porque quando vai na raiz, o seu corpo não precisa gritar.